Fala pessoas, se você curte um bom filme, mas não quer gastar nada para assistir, já se prepara porque hoje eu vou te mostrar umas pérolas que estão disponíveis de graça aqui mesmo no YouTube. É isso mesmo, filmes completos, legais e gratuitos que você pode dar o play agora sem precisar assinar nada. Então já deixa o seu like agora mesmo e se inscreva no canal e também ativa o sininho porque tem indicação nova aqui todo dia, só com filmes tops e fáceis de assistir. E também comenta aqui embaixo qual foi o seu preferido ou o que você quer ver na próxima lista, beleza? Fica comigo até o final e bora começar a nossa lista. E para começar a nossa lista, sabe aquele tipo de filme que te pega de surpresa, mesmo ele sendo muito sutil? Era Uma Vez em Nova York de 2014, é exatamente assim. O filme se passa em 1921, numa Nova York que tá longe de ser o que a gente conhece hoje. Aqui a cidade era quase um novo mundo, um lugar onde todo mundo chegava cheio de esperança, tentando aqui deixar o passado para trás. E aqui que entra a Eve, uma jovem polonesa que também desembarca nos Estados Unidos com a irmã, fugindo da guerra e da miséria da Europa. Só que logo de cara, ela já leva um choque de realidade. A irmã dela é colocada aqui em uma quarentena por causa de uma suspeita de doença. E a Eve fica completamente sozinha, sem grana, sem contato, sem ninguém. E aqui que entra o Bruno, um cara carismático, daqueles que a gente olha e pensa: tem alguma coisa errada com esse cara, mas ele sabe falar bonito. E o relacionamento entre os dois é tenso o tempo inteiro aqui. Você fica naquela dúvida: será que ele tá ajudando mesmo? Ou tem algum interesse por trás? E isso é uma das coisas mais legais do filme, porque ele não te entrega tudo de bandeja, ele vai te deixando desconfiado e te fazendo pensar e te obrigando a observar os detalhes. E a direção é do James Gray, e ele é muito bom aqui em criar esse clima denso, sem precisar fazer muito barulho, porque ele constrói os personagens com muita calma, mostrando os conflitos internos dele, sem pressa. E pessoal, as atuações são espetaculares. A Marion Cotillard, que faz a Eve, tá absurda. Ela entrega aqui o todo o sofrimento contido, aquela dor silenciosa. E o Joaquin Phoenix como Bruno, ele consegue te deixar desconfortável só com o jeito de olhar. E também temos aqui o Jeremy Renner no papel que traz um pouco de leveza e esperança para a história. Ele entra no meio dessa tensão entre a Eve e o Bruno e muda bastante aqui a dinâmica, mas eu não vou entrar em detalhes para não estragar a sua experiência, porque o legal mesmo é ir descobrindo tudo aos poucos. E o filme é bonito visualmente também. A fotografia aqui tem um tom meio sépia, meio envelhecido, que combina muito com a época. E a trilha sonora é discreta, mas te pega aqui nos momentos certos. Então, se você gosta de filmes mais introspectivos, que mexem com a emoção, mas sem apelar, esse aqui vale muito a pena. Só vai com calma e presta atenção nos detalhes e deixa a história te levar. E esse filme aqui tá disponível totalmente de graça aqui no YouTube. É só dar play e assistir, então assiste aí. Era Uma Vez em Nova York. E agora tem um filme que começa tranquilo e do nada vira uma loucura. Presságio de 2009 com Nicolas Cage. É justamente aqui esse clima meio misterioso e tenso que prende a gente do começo ao fim. A história começa em uma cápsula do tempo, sendo desenterrada numa escola, e 50 anos depois ela foi desenterrada, e dentro dela tem aqui vários desenhos das crianças da época, mas um deles é o que chama a atenção. É só uma folha cheia de números, aparentemente aleatórios, só que aqui entra o personagem do Nicolas Cage, que é um professor de astrofísica, e ele começa a desconfiar que esses números aqui não são tão aleatórios assim. E é aqui que começa o barato do filme, porque ele percebe que essa sequência numérica pode estar prevendo aqui várias tragédias, tipo os acidentes, desastres, coisas grandes, e o pior, com datas e o número de vítimas. E pessoal, pensa no desespero de você descobrir que algo terrível tá para acontecer e talvez não tenha como evitar. E o filme mistura suspense, mistério e até um toque de ficção científica, mas o que eu achei mais legal é que, como ele vai aumentando a tensão aos poucos, nada jogada de qualquer jeito, você vai descobrindo junto com o personagem, e isso dá uma sensação de imersão muito boa. Tipo, você se sente dentro da investigação, tentando decifrar os sinais. E o Nicolas Cage tá muito bem no papel, inclusive. Ele segura aqui muito bem o clima dramático e angustiante, sem exagerar demais, como geralmente ele faz. E o filme também tem cenas bem impactantes, inclusive aqui algumas tragédias que são retratadas de forma muito realista, o que dá um soco no estômago. Mas Presságio não é só um thriller com cenas tensas, ele também tem algumas reflexões muito profundas sobre o destino e livre-arbítrio, e até sobre o fim do mundo, se for pensar.
E no fim das contas, Presságio é um filme que vai muito além do que parece à primeira vista. Ele começa com suspense investigativo e termina como algo muito mais existencial. Então, se você gosta de filmes que misturam ação com aquele clima de mistério, esse aqui vale a pena assistir. E depois que termina, dá vontade de conversar com alguém sobre tudo o que rolou. Então veja, totalmente de graça no YouTube, Presságio. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui no YouTube, eu trago um ótimo filme, Risco Imediato, de 2014, um suspense que te joga numa situação que poderia acontecer com qualquer um, mas que rapidamente vai ficando cada vez mais tensa. A história acompanha um casal, o Tom e a Anna, vividos pelo James Franco e pela Kate Hudson. Eles são dois americanos morando em Londres e estão passando aqui por uma fase bem complicada financeiramente, tipo, devendo tudo, contas atrasadas, aquele desespero que muita gente já passou. E é aqui que vem o ponto de virada, porque o inquilino do andar de baixo, que eles mal conhecem, aparece morto no apartamento, e quando a polícia vai investigar, eles descobrem uma coisa bizarra. O cara tinha uma sacola cheia de dinheiro escondido, e não é pouca grana, é tipo muito dinheiro mesmo, o suficiente para mudar a vida deles. E é aqui que vem a grande pergunta: o que você faria nessa situação? Você devolve ou você finge que não viu? E é nessa escolha que o filme começa a apertar, porque o casal decide guardar o dinheiro, e isso, como você deve imaginar, não dá certo. A grana obviamente tem um dono e não é gente tranquila, e a partir daí os dois se veem envolvidos com criminosos perigosos e precisam lidar com ameaças, chantagens e decisões cada vez mais arriscadas. E o legal de Risco Imediato é que ele não tenta ser um thriller exagerado, ele é mais contido, mais pé no chão, a atenção vem muito mais das situações em si e da sensação de que tudo pode dar errado a qualquer momento. E o James Franco e a Kate Hudson entregam aqui uma atuação bem sólida, eles passam aquela vibe de pessoas normais, não heróis de filme de ação, e isso deixa tudo muito mais real. Já o Tom Hiddleston, que faz aqui um investigador mais velho e experiente, ele traz aquele peso dramático que só ele sabe fazer. E o filme é muito rápido, direto ao ponto, não fica enrolando muito com subtramas ou coisas necessárias. É um suspense simples, mas aqui eficiente, que vai te deixando tenso e curioso até o final. E o desfecho, sem dar spoiler, é satisfatório, não é daqueles que te deixa frustrado. Ele fecha a história com coerência e dá até aqui uma leve sensação de justiça. Então, se você gosta de um bom suspense com uma vibe realista, sem superproduções, mas com uma história aqui que prende, Risco Imediato é uma boa pedida. Então assista hoje mesmo de graça aqui no YouTube, em ótima qualidade, como todos os filmes dessa lista. Então veja aí, Risco Imediato. E agora tem um filme que se chama Solomon Kane, O Caçador de Demônios, de 2009. É aquele tipo de filme que parece ter saído direto de uma mistura de fantasia e conto medieval. É escuro, intenso, cheio de ação, e se você gosta de espadas, bruxaria e luta do bem contra o mal, vale muito a pena dar uma chance. O personagem principal é o Solomon Kane, é aqui um ex-mercenário inglês, e o cara era bruto mesmo, daqueles que tocavam terror no campo de batalha, sem pensar duas vezes. Mas aí, logo no começo do filme, ele tem um encontro bizarro com uma criatura demoníaca, que basicamente diz pra ele que a alma dele tá condenada, tipo, você viveu na violência e agora vai ter que pagar o preço, e isso muda completamente a vida dele. E a partir daqui, o Solomon começa uma jornada completamente diferente. Ele larga as armas e vira praticamente um monge, tentando viver em paz, meio que se redimindo pelos pecados do passado. Só que, é claro, o mundo ao redor não colabora. Ele acaba se envolvendo em uma situação pesada, com vilões sinistros e criaturas demoníacas, e o mal aqui que tá se espalhando por todo lugar. E o filme tem uma pegada forte de redenção. O Solomon não é aquele herói perfeito e virtuoso, ele é um cara quebrado, com passado sombrio, e que tá tentando aqui fazer a coisa certa, e isso deixa o personagem muito mais interessante. Você sente o peso das escolhas dele e entende o conflito interno. E as cenas de ação são boas, espadas, confrontos corpo a corpo, magias sombrias, demônios. Mas o que mais chama atenção é o tom sério da história. Não tem muito alívio cômico, não tem piadinha pra quebrar a tensão. É um filme que se leva muito a sério e funciona dentro dessa proposta. Então, no fim das contas, Solomon Kane é um filme que mistura ação, suspense e fantasia. Não é aquele blockbuster cheio de efeitos especiais gigantescos, mas também é um filme honesto, com uma história sólida, visual impactante e um personagem principal que carrega muita profundidade. Então, se você gosta de histórias sobre redenção, luta contra o mal e personagens sombrios tentando reencontrar a luz, esse aqui é uma ótima pedida. E talvez o único defeito é que essa história merecia virar uma trilogia. Sério, dava aqui para explorar muito mais esse universo sombrio. Então veja aqui de graça no YouTube, Solomon Kane, O Caçador de Demônios. E agora, antes de continuar com as nossas indicações, você já deixou o like e já se inscreveu?
Ainda não? Então me dá essa moral aí e se inscreve e deixa o like, porque não custa nada pra você e me ajuda muito, beleza? Bora voltar pra nossa lista. E dando sequência para o nosso vídeo, eu trago O Grande Assalto de 2013. A trama se passa nos anos 80 e gira em torno de dois amigos de infância do bairro do Queens de Nova York. Um deles é o Chris, feito pelo Liam Hemsworth, que começou aqui a trabalhar como segurança numa empresa de transporte de valores. Basicamente, ele cuida de muito dinheiro, tipo, muito dinheiro mesmo. Só que ele tá numa fase difícil da vida, com grana curta e oportunidades limitadas, e ainda por cima tem que lidar aqui com um sistema que claramente não favorece gente como ele. E aqui, como toda boa história de assalto, tem a tentação, ele percebe que o dinheiro pode estar aqui ao alcance se ele souber jogar. E aqui que entra o amigo dele, o Ed, que é completamente impulsivo, meio doido das ideias, e vê nisso uma chance de mudar de vida. E é aqui que você já pode imaginar que o plano meio maluco e decisões ruins podem começar a crescer, mas a coisa fica ainda mais complicada quando o policial, feito pelo The Rock, entra na jogada e começa a farejar que tem algo de estranho rolando. E o filme ele tem uma vibe mais história de bairro, não é um assalto estiloso, como 11 Homens e um Segredo, com planos mirabolantes e tudo dando certo. Ele é mais pé no chão, mais bagunçado, e por isso mesmo mais realista. Você vê que os caras não são profissionais do crime, são dois moleques tentando fazer algo muito maior do que eles conseguem controlar. E o legal é que O Grande Assalto foca muito mais aqui nos personagens do que na ação. A tensão vem mais das escolhas deles do que dos dilemas morais, do medo de serem pegos e também da relação entre eles, porque dá pra ver que apesar de tudo, existe aqui uma amizade real, mas também tem muita burrice e impulso. Então, se você gosta de filmes baseados em fatos reais, com aquele clima de tensão crescente e dilemas morais, personagens falhos, tentando dar um golpe no sistema, O Grande Assalto é uma boa pedida. É mais sobre consequências e mais decisões do que sobre o glamour do crime. E esse é o filme para você ver hoje mesmo, de graça, aqui no YouTube, e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Assiste aí O Grande Assalto. E indo pra reta final do nosso vídeo de filmes de graça do YouTube, se você curte aquele filme de ação raiz, com cara durão, arma na mão e justiça feita do jeito certo, ou melhor, do jeito bruto, então Vingança Implacável com Steven Seagal é exatamente isso. O filme é aquele tipo de produção clássica do Seagal, ação direta, vilões impiedosos e um protagonista que não abaixa a cabeça pra ninguém. Ele interpreta aqui um agente chamado Kane, um cara que lidera uma força especial contra o crime organizado do leste europeu, só que o foco da operação é combater o tráfico pesado que tá rolando aqui entre máfias russas e gangues locais. E logo no começo o filme já mostra que ele não tá pra brincadeira, tem tiroteio, perseguição, interrogatório na base da pancada, tudo que a gente já espera de um filme com Seagal. Mas aí acontece uma parada pessoal com o personagem dele, algo que atinge ele de verdade, e o que faz uma missão difícil virar algo muito pessoal. E aí, parceiro, o cara entra no modo de vingança total. E uma das coisas legais do filme é esse clima de justiça fora do sistema. O Kenny trabalha com a polícia, mas ele não tem muita paciência para a burocracia. Ele acredita que quando o inimigo é cruel, a resposta tem que ser mais cruel ainda. E você vê isso nas atitudes dele. Ele não conversa muito, ele resolve. E claro, tem muita cena aqui de luta corpo a corpo. E bom, é o Steven Seagal, né? Então a gente já sabe como é que é esse estilo dele. Closes rápidos, mão pesada, inimigo voando pela sala. Não espera aqui nada muito acrobático ou moderno. É aquela pegada mais crua, seca, como nos filmes antigos dele. E isso aqui tem o seu charme. Agora, pra ser honesto, não é um filme que teve um grande orçamento, nem atuações premiadas, mas também não é essa proposta. Vingança Implacável é pra quem quer desligar a cabeça e ver um cara aqui fazendo justiça com as próprias mãos, sem enrolação, sem muita falação, tiro, porrada e missão cumprida, só isso. E no final, é o tipo de filme que entrega exatamente o que ele promete: vingança, ação e Steven Seagal quebrando geral. Então, se você gosta desse estilo de ação mais clássico, com um cara aqui dos anos 90, é diversão garantida. Então veja aqui no YouTube Vingança Implacável. E o nosso último filme para fechar esse vídeo com chave de ouro, deixa eu te contar de um filme aqui que parece simples, mas te deixa com o coração na mão o tempo todo. Pânico na Neve, de 2010, e o nome aqui já entrega um pouco do clima, mas o que faz esse filme ser tenso de verdade é justamente o quanto ele é realista.
A história gira em torno de 3 amigos que vão passar o dia esquiando em uma estação de esqui. Até aqui tudo tranquilo, só que eles cometem aquele erro clássico de filme de terror, decidem dar aqui a última descida no fim do dia, quando tudo já está fechando. E aí, pessoal, eles acabam ficando presos no teleférico lá no alto, com tudo desligado e o lugar inteiro vazio. E não é tipo, espera 5 minutinhos só quem vai aparecer. Nada disso. O lugar aqui fecha por dias e tá vindo uma nevasca e ninguém sabe aqui que eles são realmente presos naquele lugar. E é a partir daqui que o filme vira um pesadelo psicológico. E o pior é que sem monstros, sem serial killers, sem vilões com máscara, o perigo aqui é o frio, o tempo e até o próprio desespero. E o que mais pesa nesse filme é o quanto ele te faz pensar de como e se fosse comigo, porque a situação é totalmente possível. Eles estão ali a uns 15 metros do chão, sem sinal de celular, vento cortando, temperatura caindo cada vez mais, e a dúvida é tentar sair dali ou esperar. Qualquer escolha aqui pode dar errado. E o filme é tenso o tempo todo, ele não precisa aqui de 1000 cenários ou efeitos especiais, ele é praticamente 3 pessoas presas, tentando sobreviver, e isso que dá mais agonia, a gente acompanha cada pensamento, cada tentativa, cada desespero que bate quando o frio começa a apertar o corpo e a mente. Então, se você curte aqueles filmes que mexem com o psicológico, onde o maior vilão é a própria natureza e a mente humana, em estado de pânico, Pânico na Neve é uma baita escolha. Dá até vontade aqui de levar cobertor pra assistir, porque o frio do filme chega a atravessar a tela. Mas olha, assiste com calma, porque tem cenas aqui que vai te deixar desconfortável, e justamente porque parece muito real, não é terror com jumpscare, é terror de verdade. Então veja de graça aqui no YouTube hoje mesmo, Pânico na Neve. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de graça aqui no YouTube. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de graça pra você assistir aqui no YouTube, beleza? E muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa bastante like aí, bastante comentário se você gostou, para eu poder saber e trazer mais vídeos como esse. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você, beleza? Até mais e fui!